Boa tarde a todos. Estamos aqui com o primeiro ano, né, da disciplina de tecnologias emergentes. Tudo bem, gente? Como estão? Vamos conversar um pouco sobre... Vamos fazer uma revisão, gente, porque estamos muito próximos da prova, a primeira avaliação de vocês, não é verdade? Porque semana que vem, a quinta-feira vai ser um feriado, e na semana seguinte vocês já terão uma avaliação dia 11 de junho. Então, temos que fazer uma revisão, né, para vocês estarem fresquinhos para o conteúdo. Espero que passem um feriado estudando, quem sabe? Vamos lá. Vamos começar com um vídeo dos assuntos que a gente trabalhou aqui sobre hardware e software. Vocês lembram? Aí a gente vai passar aqui um vídeo, vocês vão relembrar e a gente depois vai conversar sobre o que estudamos, tá? Então, gente, lembraram aí que vocês viram de hardware e software? Que a gente trabalhou nessas primeiras aulas, não é, gente? Vocês lembram? Vamos fazer uma revisão aqui, né? Sobre esses componentes que a gente trabalhou. Certo? Então, vamos relembrar aqui esses conteúdos que a gente trabalhou para que vocês estejam aptos para nosso próximo momento, vai ser a avaliação que vocês vão fazer, certo? Então, a gente vai relembrar, né, a diferenciação de hardware, que você viu aí no vídeo, né? A parte física do computador, tudo que vocês tocam, teclado, mouse, a tela, né? E o software, que são os programas, né, operacionais que vocês utilizam aí no seu computador, no seu celular, né? E vamos identificar novamente, né, para a gente relembrar com vocês todos os componentes do hardware, né? E entender o conceito do peopleware, que a gente trabalhou aqui com vocês, que são vocês, né? O peopleware, né, que é o termo people, que é pessoas em inglês, né? São as pessoas que vão utilizar, né? Então, são vocês aqui que vão fazer tudo acontecer, certo? A gente lembra que daquele exemplo que a gente falou do técnico em agro, né? Então, por quê? Qual era o problema dele? Que o computador era lento, né? Então, não foi o software, né? O hardware. O hardware estava lento. Então, um sem o outro, gente, não tem funcionalidade nenhuma. O hardware e o software têm que andar juntos. Os dois têm que estar atualizados, os dois têm que estar bons, né? E de bom uso e bom para poder estarem funcionando bem. Então, um bom e outro ruim não funciona bem. Então, o hardware tem que estar muito bom e o software também, certo? Então, o problema nesse exemplo que a gente trabalhou aqui em aulas, né, foi a questão do hardware que não estava, né, de acordo, não estava atualizado com força suficiente para rodar esse software, né? Então, não adianta ter um software de alta geração se o hardware também não tiver uma memória com capacidade para essa alta geração. Então, a tecnologia funcionar, para toda tecnologia que a gente for utilizar funcionar, o hardware e software precisam estar em equilíbrio, né? Então, hardware e software, como está essa balança aqui, então, o hardware e o software têm que estar em equilíbrio para que funcione a tecnologia. Certo, gente? Então, vamos lembrar aqui dos componentes do hardware, certo? Nós falamos, que vocês viram também no vídeo, né? Que é a parte física do computador, tudo que vocês podem tocar, né? Então, nos exemplos claros, né? Que eles chamam de periféricos, né? Você tem a entrada, né? A entrada do hardware é o teclado, né? Que vocês estão vendo aqui. Deixa eu pegar aqui o laser, né? Para a gente trabalhar aqui. Então, a parte de periferia de entrada, você tem um teclado, né? Que o teclado que vocês utilizam para digitar coisas, né? Escrever coisas, né? Mouse para você navegar aí na sua tela. Microfone, né? Que a gente utiliza também. Na saída, você tem o monitor, né? Que é essa tela, né? Essa tela chamada de monitor. Aí você pode ter a impressora para você imprimir, né? Caixa de som para ter uma boa reprodução de som, certo? Então, o hardware também é a parte que você toca, mas também tem a parte interna, né? Então, dentro desse seu computador, do seu celular que você tem aí, gente,
tem esses componentes aí internos, né, do hardware. São essas peças aí que ficam dentro do gabinete, né, do gabinete que do computador, né, ou do notebook, e que vai definir a velocidade, né? Um deles é o CPU, gente. Vocês lembram do CPU? Que é o processador, né? Então, o CPU é o cérebro do computador, né? Ele que vai fazer os cálculos, né? Quem faz os cálculos. Então, você tem aqui uns exemplos aqui de alguns tipos de processador que vocês utilizam aí no CPU, né? Que é o iCore, Intel iCore 5, o Ryzen, né? Outro exemplo de componente interno do hardware é a memória RAM, gente. A memória RAM é a mesa de trabalho, né? Na última aula, vocês copiaram também sobre esses conceitos, né? Eu espero que tenham copiado, que a gente trabalhou, né? Então, essa memória RAM, quanto mais memória você tiver nessa RAM, mais programas você pode abrir ao mesmo tempo no seu computador, né? Então, essa memória tem que ser bem boa, né? Para vocês poderem abrir, inclusive, aqueles softwares que exigem na área de agropecuária, certo? Outra coisa que vocês utilizam é o HD. Vocês estão vendo aí, ó, esse HD, né? Chamado também de SSD. Essa parte aqui que você vai, é chamada de armário, né? Onde você vai guardar os arquivos. Então, todos os documentos, coisas que vocês salvam aí, fotos, né? Os documentos, os jogos que você tem aí no seu computador, quem armazena é o HD, esse armazenamento SSD, certo? Então, aí a tecnologia do SSD é mais rápido do que o HD, que é uma tecnologia mais antiga, certo? E a gente questionou, gente, por que que vocês precisam saber sobre isso, né? Por que vocês, como técnicos em agronegócios, precisam saber sobre hardware, né? Isso foi uma das coisas que a gente questionou aqui durante essas primeiras aulas. Então, vocês precisam saber, sim, gente, o mínimo desses componentes do hardware para saber comprar, né? Saber esses componentes internos, principalmente, né? O CPU, a memória RAM, né? E esse SSD, para vocês comprarem um compatível com o que vocês vão utilizar, onde vocês vão trabalhar, tá? Então, tem um exemplo aqui que falou sobre a cooperativa, se vocês trabalharem no cooperativo, se mandar para um campo com 2 GB de RAM, né? Não vai conseguir rodar um software de gestão, né? Ou abrir um drone, precisa de muito mais, de 32 GB, né? Então, 2 GB de RAM, de memória, né, que você precisa ter, não é o suficiente para alta tecnologia, tipo de um drone. Então, vocês precisam saber especificar no trabalho de vocês, ó, gente, eu tenho drone, não pode ser 2 GB. Você fala para o seu chefe, diz, ó, preciso de um de 32 GB, porque o drone é uma alta tecnologia, preciso de uma memória de trabalho alta, né? Então, por isso, vocês têm que saber também esses conceitos iniciais, né, de hardware e principalmente essa parte interna, para poder exigir, para poder trabalhar, certo? Então, o hardware, mais importante, você tem que saber ter um processador potente e uma boa placa de rede, né? Principalmente para os acessos à internet aí, o Wi-Fi e 4G. Combinado, certo? Vamos para o outro conceito que nós trabalhamos aqui com vocês, foi o quê? O software, né? Que é a parte interna, é a parte lógica. Então, é a parte que vocês não podem tocar, né? São a parte intangível. Então, ela é a parte de instruções, né? Que tem aqueles programas que vocês utilizam aí no seu computador, os aplicativos que você tem no seu celular, né? Está tudo dentro do software, né? Então, é ele que faz o hardware funcionar. Então, por isso que um sem o outro não funciona, né? Então, tem vários tipos de hardware ou de software, né? Que você utiliza. O software de sistema básico é o chefe aí que vai gerenciar esse hardware, né? Tem esses exemplos aqui, o Windows, que vocês utilizam aí no computador, o Mac, se você tiver um MacBook da Apple, você pode usar o Linux,
E no celular vocês utilizam o Android, né? Que vocês tiverem tipo Motorola, Samsung, essas marcas aí de celular, ou o iOS, que é o sistema, né? Operacional da Apple, né? Quem tem iPhone, certo? Então vamos falar um pouquinho sobre. Então, essa parte é o sistema básico, né? Esse software básico para o computador, né, estar funcionando. Então, você tem também o software, os programas, né? Esses aplicativos que vocês utilizam aí dentro do sistema operacional básico, né? E são esses programas que vocês, como usuários, né, como técnicos em agronegócio, vão instalar para realizar as tarefas específicas que vocês vão precisar utilizar aí na agro, né? Então, alguns navegadores que a gente utiliza, né, dentro desses programas são o Google Chrome, né, e o Edge. Você tem aqui, ó, deixa eu ver qual deles que aparece aqui, ó, tem o Chrome aqui, tá vendo? Esse é o de navegador de internet aqui na tela, que vocês podem ver. Estão aí? Estão comigo ainda? Tá, né? Vocês estão vendo essa telinha aqui, né, de computador? Então, vamos falar de alguns aplicativos que vocês utilizam no software, né? De navegação na internet, vocês utilizam o quê? Pode utilizar o Google Chrome, o Edge, né? Temos aqui o Chrome, que a gente utiliza bastante no computador, né? A internet do Apple, vocês utilizam o Safari, né? Em relação à produtividade, gente, que a gente falou muito, né, nas primeiras aulas, sobre produtividade, né? Vocês vão fazer muitas planilhas, muitos relatórios, muitos documentos importantes, né, para a área de vocês. Vocês vão fazer cálculo de custos, vão fazer uns cálculos financeiros, vão fazer relatório de agricultura que vocês estão trabalhando. Então, vocês vão utilizar bastante esses softwares de produtividade, né? Que são o quê? O Word, né? O Excel, o PowerPoint, certo? Então, temos aqui, ó, o que nós temos aqui? Temos o Word aqui, ó, na nossa telinha de computador. Temos o Excel aqui também. Ó, o PowerPoint aqui. Estão vendo aqui? Estão comigo? Então, esse daqui, ó, são os principais que vocês utilizam, né? Esse daqui, principalmente para edição de textos, relatórios, trabalhos que se fazem. O Excel, planilha de custos, planilha de produção, vários tipos de planilhas que vocês vão. E PowerPoint, que é a apresentação, né? A apresentação de slides, como esse daqui. A gente utiliza o PowerPoint para fazer essa apresentação de slides, certo? Em relação ao software de comunicação, vocês utilizam o quê? O software, né? O WhatsApp. Vocês têm bastante aí no celular, né? Que vocês utilizam o WhatsApp. É um software de comunicação que vocês se comunicam aí com familiares, amigos, e também vocês podem utilizar na área, né? Quando estiverem trabalhando, para trabalhar aí e conversando aí com os seus fornecedores, dentre outros. Tem o Zoom, né? Que é principalmente um de formação de vídeo e vocês fazem vídeo ao vivo, né? E o Teams, né? Os específicos do agro, né? Temos alguns softwares específicos que vocês utilizam, que vocês vão utilizar, né, gente, para a gestão da fazenda, né? Não tenho aqui eles, mas tem muitos que vocês utilizam aí, né? Na tecnologia para fazer aplicativo de clima, para fazer análise de solo, todos esses aplicativos que vocês vão ter de produtividade e qualidade do que vocês estão trabalhando, certo? Então, trabalhamos esses dois pilares, o hardware e o software, e falamos também de um terceiro pilar, gente. Vocês lembram qual era? Vocês, né? O terceiro pilar são vocês, o peopleware, né? É o elemento humano. São vocês que vão operar, programar e usar esse computador, né? Então, vocês são o pilar mais importante. Vocês precisam se especializar, estudar, entender esses dois, o hardware e o software, para trabalhar melhor com o que vocês forem fazer, né? Se você não souber sobre hardware e software, vocês não vão conseguir trabalhar bem, né? E operar direito essas ferramentas, certo? Então, vocês são o peopleware, vocês técnicos em agro, né? Que vão utilizar esse hardware e esse software para vocês terem um resultado de onde vocês trabalharem, né? Fazenda, laboratório de genética, agroindústria, não sei qual ramo que vocês vão trabalhar, né? Então, vocês precisam ter conhecimento
desses hardware e desse software. Vamos conhecer mais um software aqui. Peraí que eu vou trocar aqui os slides. Deixa eu trocar aqui para a gente ver um outro conteúdo que a gente trabalhou aqui também juntos, né? Certo, gente? Estão comigo ainda? Então, das primeiras aulas, as duas primeiras, a gente trabalhou bastante essa parte de hardware e software, né? O conceito, os componentes de cada um. E aí a gente também trabalhou sobre os sistemas operacionais, né? Então, trabalhamos como sistemas operacionais que vocês utilizam no computadores, os de base, né? Os básicos, que são o Windows, o Mac, o Linux, né? E no celular, o Android. Então, a gente trabalhou sobre sistemas operacionais. Vou passar bem rápido aqui, porque a gente vai fazer uma atividade aqui junto com vocês, certo? Então, um sistema operacional, gente, é a parte mais importante do seu computador celular, certo? Então, gente, o sistema operacional, gente, é o que você vai utilizar para funcionar, né? Fazer com que o hardware e software são sistemas básicos para que esse hardware e software juntos consigam se conectar e fazer o computador funcionar direitinho, certo? Então, esse sistema operacional vai gerenciar todo o hardware, né? Essa parte de processador, memória, HD, né? O software também. E vai ser essa interface entre vocês e o hardware e o software, certo? Então, quais foram os sistemas operacionais que a gente trabalhou aqui, gente? Os básicos que a gente trabalhou foram o Microsoft Windows, né? Que é o mais utilizado no mundo, né? E é o que é mais utilizado também na área de agro, né? Agronegócio. Falamos sobre o Apple Mac OS, que é o sistema do Apple, né? Do MacBook. Quem tem o MacBook, o iMac, aquele iPad do Mac, né? Ele tem uma estabilidade, um design, né, muito bom. E tem o Linux, né, que é um sistema aberto, gratuito, mas talvez não muito seguro. Também né, eles são utilizados muito por programadores e ferramentas de pesquisa, certo? Falamos também que nos celulares e tablets vocês utilizam esses dois aqui, ó, o Google Android e o Apple iOS, né? O Android, principalmente nos celulares. Se vocês tiverem aqui o Samsung, Motorola, o Xiaomi, né? Ele é mais aberto, consegue instalar vários apps, né? Fora de loja, né? E o Apple iOS, né? O sistema iOS, né? Quem tem iPhone, né? Utilizado. Ele é conhecido por ser muito seguro, né? Um sistema muito fechado, ele não permite que você abra em relação à segurança. Ele é muito importante. Ele é muito seguro, né? Tá. Então, por que vocês, gente, não são técnicos em informática, certo? Não serão. Mas vocês precisam saber, sim, esse básico, né, do sistema operacional, esse básico de hardware, esse básico de software, para vocês não travarem no campo, quando vocês forem fazer atividade, certo? Então, para vocês se utilizarem tecnologias tipo satélite, drones, né? Vocês vão precisar saber utilizar o sistema operacional, utilizar esse hardware, esse software, saber qual que você precisa, certo? Então, ele vai te dar uma compatibilidade, né? Você vai saber o que você precisa nesse software, né? Tipo, gestão de um trator, né? Qual é o software que eu vou utilizar, né? E você vai também estar sempre, vocês precisam estar atualizados. Na verdade, todas as profissões precisam, né? Mas isso vocês precisam estar sempre atualizados, né? Entender e manter o sistema operacional atualizado para a segurança dos equipamentos, certo? Então, falamos que a função importante dele é gerenciar esses arquivos, né? Que vocês vão utilizar dentro do software, né? Do computador. Então, vocês vão criar pastas, vocês vão, né, mover, deletar arquivos, organizar seu trabalho, colocar seus relatórios, né? Seus relatórios, planilhas de custos, planilhas de produção, planilha de insumos. Então, vocês vão saber gerenciar. É isso que vocês precisam saber, porque vocês são gestores. Vocês fazem o curso de técnico em gestão em agronegócio. Então, vocês são gestores.
Vocês vão gerir tudo isso, todas essas informações. Então, e tudo isso tem que estar solidificado para o conhecimento de vocês, certo? Então, o drive externo vocês podem utilizar, né? Externo para você conectar pendrive, impressoras ou drones, né? Então, vocês têm que saber também utilizar esses drives para poder conectar com o computador nos sistemas operacionais. Certo? Estão aí? Então, por que essas atualizações, gente, de todos esses sistemas? Eu tenho que saber qual é o SSD que eu preciso, qual é o hardware, qual é a memória RAM, qual o CPU que eu tenho que ter, processador. Precisa, gente. É importante. Vocês, né? O Windows, ele vai sempre atualizar. Todos os aplicativos sempre atualizam, então vocês precisam fazer essa atualização, né? Por questão de segurança também, né? Porque eles corrigem as falhas, porque tem muito hacker por aí, né? Pelos computadores aí, querendo invadir seu sistema, roubar seus dados, né, gente? Então tem que estar sempre atualizando e protegendo o seu trabalho e o seu computador, né? Seu sistema operacional. E vocês vão instalar novos tradutores, né, para que o computador funcione bem, né, com os equipamentos mais novos e lançados. Certo? Então, o sistema operacional é o gerente que vai mandar. Você chega no lugar, vamos chamar o gerente, que eu quero fazer reclamação. É ele que vai ser gerente, vai gerenciar vocês, né? Vocês vão lá, através dele, né, gerenciar o hardware e os aplicativos que você tem no software. Então, você vai precisar desse driver, né, para conversar com o hardware. Quando você utiliza, tipo, um drone, que você tem um driver externo, né, o drone, o sistema do drone, de pendrive, de impressoras, né, vocês vão precisar também conhecer esses drives, saber conectar esses drives no seu software, no seu computador, certo? E manter atualizado o seu sistema operacional. Vamos lá? Vamos fazer uma atividade aqui? Vamos ver que vocês estão com a memória boa aqui. Vou trocar aqui esse slide para a gente fazer uma atividade juntos aqui. Vamos lá? Cadê canetas e papéis na mão? Que eu quero ver as respostas de vocês. Vocês estão em quantos aí? Vamos fazer uma atividade aí para a gente fazer fizemos uma revisão. Agora eu quero ver o que vocês absorveram. Vocês estão prontos mesmo para a próxima avaliação. Vamos lá? Caneta e papel na mão, vamos lá, vamos lá. Tá, quantos vocês são aí? Se organizem em grupos aí para decidirem. Vou fazer um questionamento de perguntas e respostas e vocês aí vão responder juntos e vão me dar a resposta. Vamos ver aí. A mediadora Adriane pode ajudar aí? Separem em grupos aí de 5 alunos, né? Vários grupos de 5. Que eu vou fazer umas perguntas e vocês vão me dar as respostas, vão estar discutindo aqui comigo. Vou dar uns 2 minutinhos aí para vocês se reunirem aí em grupos para fazerem essa atividade aí relacionado a essa questão de hardware e software. Vocês vão copiar aí no caderno as respostas que vocês acham das questões que eu vou perguntar. Botem o nome de vocês, tá? Que a gente vai contar uma pontuação aí já, tá? Das atividades de vocês. Então, coloquem o nome de vocês e as respostas, certo? Não vou dar as respostas hoje. Vocês vão colocar as respostas, vão entregar as respostas para a Adriane. Ela vai me passar essas respostas e o nome de vocês. E no dia que a gente for fazer a prova, eu vou corrigir essas questões. Hoje eu só quero que vocês vejam as perguntas, respondam, entreguem para ela, certo? Não vou dar as respostas hoje para vocês. Só depois que vocês entregarem para ela. Vamos lá. Anotaram o nome de vocês? Anotaram o nome de vocês aí na folha que vocês vão entregar para a Adriane? Certo. Vamos começar com a primeira pergunta. Primeira pergunta. Sou o cérebro do computador. Executo todos os cálculos. Quem será que é esse?
O cérebro do computador executa todos os cálculos. Se vocês tiverem anotado aí no caderno, talvez você tenha essa informação. Quem anotou, tem. Quem não anotou, não tem. Vamos ver. Sou o cérebro do computador. Executo todos os cálculos. Quem é o cérebro do computador? Vocês sabem? Vou dar 1 minuto para vocês responderem essa. Quem copiou as questões no caderno sabem. Respondam essa aí na folha. Quem é o cérebro do computador que executa todos os cálculos? Quem é? Vou para a próxima pergunta. Já colocaram a resposta dessas? Responderam? Posso ir para a segunda? Posso ir para a segunda? Já responderam essa? Então, vamos lá. Segunda pergunta. Guarda os dados temporariamente enquanto o PC está ligado. Quem é que faz esse arquivamento dos dados, hein? Se vocês copiaram as aulas, tem essa informação. Quem é que faz o arquivamento, guarda os dados no... Quem anotou tem alguma coisa, alguma informação sobre isso. Quem anotou as aulas. Vamos lá. Posso ir para a terceira? Já responderam essa segunda? Já responderam a segunda? Vou dar 1 minuto para vocês responderem a segunda. Quem copiou no caderno tem essa informação. Vamos ver. Um minuto. Já responderam essa? Vamos para a terceira pergunta? Eu ouvi um sim? Vamos! Ouvi um vamos. Então vamos lá. Guarda os seus arquivos, fotos e sistema, mesmo com o PC desligado. O que será que é isso? Quem será que faz isso? Que guarda os arquivos, as fotos e o sistema. Falei na estante, não foi? Falei na estante. Quem é que guarda as fotos, os sistemas? Quem é que guarda os arquivos aí? Falei na estante. Vou dar 1 minuto para vocês responderem essa. Quem é que faz isso? Quem copiou tem. Vamos ver. Quem copiou as aulas tem essa informação. Quem é que guarda os arquivos fora do sistema? Podemos ir para a próxima? Sim?
Responderam no caderno, responda no caderno. E vocês vão entregar que vai ser parte da pontuação de vocês, das atividades aí dessa revisão. Vamos lá. Vocês vão entregar essa folha com as respostas para a Adriane, tá? Podemos ir para a próxima? Vamos lá. Tenho muitas teclas e envio letras e comandos para a tela. Quem será que tem muitas teclas e letras? Ah, podem escrever aí. Vai. Esse é o penúltimo. O próximo é o último, para vocês terminarem de responder as questões. Vamos lá. Vou dar meio minuto, que essa é facinho. Essa tá muito fácil. Essa tá super fácil. Vamos lá? Agora, fizeram essa, vamos botar a última. Sistema operacional básico para o computador funcionar. Respondam essa última e entreguem para a Adriane as respostas. Responda essa última e entreguem para a Adriana as respostas. Essa é a última. Respondam essa e entreguem para a Adriana. Sistema operacional básico para o computador funcionar. Copiaram? Colocaram? Vocês vão ficar sem nota, é? Entreguem a folha para a Adriana, de quem respondeu. Alguém já respondeu todas as questões? Terminaram? Entregaram para você, Adriane? Então tá bem, viu? Até a próxima aula.